A busca dos territórios sagrados representa a conquista dos alicerces dos tempos, como parte da nobre missão dos guerreiros da paz. Desde o princípio dos tempos, os paraísos terreais têm sido zelados pelos sagrados guardiões do Dharma, alicerçando o começo e o fim dos mundos dos homens, com seu poder destemido capaz de assegurar às raças o seu dom de mundo. Como fiéis servidores da consciência iluminada, os guardiões zelam pela ordem sagrada libertadora dos homens e das nações. Os heróis do Dharma ora preparam as revelações da luz e ora custodiam os seus berços sagrados. Estes sábios têm sido guias seguros para todos os buscadores da verdade através das idades. A busca e a construção da Terra Sagrada representa a coroação da sociedade dos heróis. E esta é a grande tarefa dos nossos tempos, na consumação da ponte do arco-íris da ascensão da Terra. A essência da nobreza cultural está na harmonia dos contrários, com capacidade de pactuar o mental e o emocional, porém com certa ênfase para o mental ou o ideal, o voo do espírito para os campos livres da abstração. O valor da nobreza se destaca pelo seu poder de olhar em perspectiva as coisas, contrastando com a visão materialista separatista, de modo que a cultura heróica sempre transita por sínteses gloriosas. Diante disso, se tem a abertura para os altos conceitos e a ciência superior, sem perder o elo com o além e com a própria alma como valor essencial, nisto incluindo o respeito pelo próximo. O alicerce da nobreza está, porém, no respeito à hierarquia, nisto encontrando equilíbrio entre o poder pessoal e o sentido correto do serviço devidamente orientado. O nobre não age por impulso ou voluntarismo, mas sim por inspiração e orientação superior, e a partir daquela guiança que pode alcançar objetivamente como base de tudo. Senão, vejamos. Da mesma forma que o espiritualista amador
termina se rendendo às drogas ilusórias ou ao fundamentalismo cego, o guerreiro amador termina se rendendo às causas humanistas hipócritas ou às materialistas falidas. Tudo isto é certo e fatal no destino dessas classes, a menos que as pessoas se profissionalizem realmente estudando com instrutores sérios e experientes. Definitivamente, o nobre não compactua com aquela espiritualidade individualista e agnóstica do burguês ou do materialista, destinada ao fracasso por se reduzir à terapia ou se deturpar em luciferismos. Assim, mesmo quando por necessidade ele tenha que agir como um autodidata, sempre mantém em mente a perspectiva dos mestres e dos instrutores. Dispõe, porém, tudo ao crivo da sua própria consciência, já que também está a desenvolver esta maestria interna, mas com a disposição da autocrítica igualmente ativa, como se fora uma espada de duplo gume. Busca para isto exemplos e modelos, sabedor de que caminha sempre por sendas incertas, destemido e entusiasta, contudo, por esta aventura ímpar da busca pela verdade, tecendo assim aquela ponte mágica que une céu e terra. Devido a esta flexibilidade de valores, a aristocracia pode se adaptar bem, seja ao campo como à cidade. E, na verdade, seu ideal seria combinar ambas as coisas e cada vez mais. Daí a verificação em todo o planeta da exímia fecundidade de suas concepções urbanas e também do vigor e eficiência de suas sociedades feudais, sendo estas aptas para a desconstrução do materialismo, da escravidão, da alienação e do fanatismo. As sempre exageradas críticas materialistas aos modelos econômicos e sociais da nobreza, sejam urbanos ou rurais, jamais atingiram o cerne das antigas instituições, mas apenas suas tardias distorções históricas. E nem poderia ser diferente, uma vez que foram estas longevas bases as origens de tudo. Pelo contrário, os modelos da burguesia e do proletariado são apenas adaptações empobrecidas das cidades e dos feudos criados pela aristocracia ou por seu intermédio. E o mesmo vale para suas instituições políticas. As metrópoles solares eram esplendorosas e unificadas, e os feudos realizaram a sua missão de preservar a segurança pessoal e difundir a cultura, assim como garantir a liberdade perante o invasor aculturante. O mundo assinala cada vez mais fortemente a importância de uma cultura alternativa, que representa a marca característica da nobreza enquanto classe destinada à renovação e capacitada ao avanço das coisas. A verdadeira aristocracia lança um olhar para as necessidades do seu tempo e se projeta destemidamente para rumos ignotos, fazendo de si mesma laboratório para novos modelos de humanidade. Eis que tivemos no período do pós-guerras a chamada geração Baby Boom nos Estados Unidos, cujos representantes trouxeram uma nova visão de coisas para a sociedade ocidental. A explosão demográfica ocorrida nos anos 50 e 60 deveu-se não apenas à reação psíquica dos soldados regressados diante dos pavores vividos, e onde o aumento populacional reflete claramente uma insegurança perante o futuro, e tampouco meramente ao conturbado contexto da Guerra Fria na formação desta geração,
Podemos associar este quadro, ao mesmo tempo, àquela consolidação histórica da burguesia novo-mundista e a própria reposição triunfante deste extremo ocidente no mundo, seguida então por um movimento social de superação ou de renovação, com caráter inicial de antítese ou de contestação, sobre aquelas bases heróicas consolidadas na guerra. Esta nova geração resultou daí nos hippies, que buscaram uma definida mudança cultural em relação aos seus pais, especialmente através da valorização de um multiculturalismo e de um ecumenismo prático, fortemente caracterizada também por novas buscas pela natureza e seus mistérios, e que despertaria por sua vez a Europa para novas aspirações, prenunciando assim as Américas como um novo polo irradiador de cultura universal. Hoje este quadro se acha amadurecido, bastando quase apenas socializar as ideias e aspirações que moveram aquelas gerações para novos caminhos. Para isto, toca criar novos ambientes sociais independentes do velho sistema corrompido, onde todos os sincretismos necessários serão apurados. Aqueles que sentiram o chamado para aprender devem entender que tal coisa possui um destino social, cabendo daí predispor-se a ensinar e a orientar, pois apenas isto levará às retificações finais de suas próprias sendas solares para conquistar a verdadeira iniciação ou mesmo além. Vale dizer ainda que o triunfalismo militar americano, sobretudo nuclear, contra o qual se posicionou frontalmente o movimento hippie, se deu sobre a atrofia de uma cultura heróica tradicional, a germânica, que buscava ali uma nova hegemonia mundial extemporânea. A gloriosa história da cultura alemã e a enorme capacidade e versatilidade da sua sociedade parecia lhes dar uma primazia global, ou pelo menos impor o respeito que julgava merecer no próprio cenário europeu. A derrota do eixo nas guerras mundiais sinalizou então o verdadeiro final de uma era ou raça, para não dizer continente ou mesmo hemisfério, em termos culturais, para anunciar a chegada de um novo momento histórico junto a outro hemisfério do planeta. A grande virtude da Germânia foi valorizar a natureza através da sua rica mitologia, encontrando ali o combustível necessário para a sua épica heróica, enriquecendo ademais a própria cultura medieval através destes vínculos entre espírito e matéria. Porque, de fato, a mitologia está na essência da cultura nobre, confluindo diretamente com a epopeia e vinculando com o sacerdócio, mais ou menos como sucedeu com os templários. Afinal, para a redenção da alma não bastava a fé, e sim a entrega heróica a Deus. Desgastado, porém, o vínculo cristão, a moderna Germânia, além de servir de referência para a questão ambiental, soube olhar para outros modelos de arianidade, como fez Schopenhauer em relação à Índia, e como apontou Nietzsche em relação à Pérsia. Politicamente, porém, seu olhar se voltou mais para a Grécia e Roma. De fato, podemos dizer com tranquilidade
que a grande referência para o Brasil seria a própria Índia, já a partir da rica miscigenação racial ali milenarmente praticada. Não é difícil exercitar certa arqueologia cultural para reencontrar na velha Bharata os signos da sua idade de ouro, ou, como dizem ali, Krita ou Satya Yuga. O grande respeito às castas deriva, na verdade, do próprio substrato espiritual tradicional dessas camadas sociais, onde o simbolismo da cor, ou varna, que as designa, representa apenas um símbolo, como já assinalava René Guénon, mas cuja verdadeira essência se encontra nos ashramas tradicionais, ainda hoje existentes em parte, e que são traços inequívocos da educação holística e permanente das origens, dando substrato às castas, mas que, desgraçadamente, o tempo levou a inverter a subordinação, criando toda uma série de problemas sociais. As motivações das guerras podem ser muitas, tendo em comum a base econômica. O racismo pode se tornar uma pauta importante apenas em sociedades antigas ou colonialistas. A melhor expressão da nobreza se dá nas sociedades emergentes, onde o espírito de defesa alimenta o sentido de fraternidade e união. Essas novas sociedades não buscam o poder e a opressão, e sim o direito e a liberdade. Este é o quadro que realmente legitima a aristocracia e dá a sua grande razão histórica de ser. O caudilismo latino-americano apresentou uma autêntica veia aristocrática, com todo o seu poder universico característico. As grandes lideranças naturais nativas alimentaram instintivamente a corrente social nacionalista, estranha todavia aos paralelos caducos ou exóticos surgidos na Europa, de inclinações imperialistas e racistas. Quando Albert Einstein comparou o nacionalismo a uma doença infantil, certamente movido pelas atrocidades do nazifascismo, estava apenas confirmando aquilo que se sabe sobre os gênios. Mesmo sendo os mais sábios em algumas coisas, eles podem ser mais ineptos que a média das pessoas nos assuntos que não são da sua competência. Pois, da mesma forma que todo ser humano se constrói sobre a sua infância, toda a raça e civilização tem o direito de possuir e valorizar a sua juventude viril através de suas raízes nacionais, até como condição sine qua non. Como judeu, a raça de Einstein as teve longínquamente, para não mencionar, é claro, o belicoso sionismo moderno. E mesmo que ele fosse materialista, coisa que Einstein não era, deveria saber que esta filosofia se construiu na Europa historicamente sobre outras, mesmo negando-as aparentemente. Notavelmente, as lideranças latino-americanas atuaram no avanço, na libertação e na integração das sociedades locais, terminando muitas vezes por serem apeadas do poder quando decidiram dar um olhar mais generoso aos pobres, como aconteceu com Simão Bolívar, Getúlio Vargas, João Goulart e mesmo Leonel Brizola. Detentores de boas posições sociais por nascimento ou por trabalho, algumas vezes estes seres foram acusados de trair a sua classe, por não se compreender que tais lideranças jamais estiveram inclinadas por defender interesses exclusivos, e sim a nação no seu conjunto.
donde a sua inclinação especial pela educação. Certamente, a nobreza não entra em embate direto contra a nação, nem espera dela maior compreensão. Antes, investe em novas fórmulas socioculturais independentes, tratando daí de fortalecê-las com empenho e sabedoria. E quando este novo modo de vida se consolida, o velho tenderá naturalmente a cair por ser infinitamente inferior. Neste ínterim, contudo, o velho sistema também buscará melhorar e se adaptar simplesmente por haver este novo modelo mais avançado concorrente. Tal como no difundido símbolo maçônico do pelicano, que alimenta suas crias com o próprio sangue, pois a maçonaria é uma ordem que guarda fortes traços aristocráticos, a nobreza também se habilita tradicionalmente a forjar a evolução social através do sacrifício de seus bens ou da consagração dos seus interesses para coisas mais nobres e coletivas. A política se torna uma vertente natural para isto, mas também pode acontecer diretamente na economia, nas artes e nas ciências, nas forças armadas e na própria filosofia, religião e espiritualidade. Embora o Estado possa ser alcançado posteriormente, por definição, o governo dos filósofos não pode se consolidar sobre sistemas corrompidos. Daí a necessidade de recriar as coisas a partir de outros núcleos, evitando assim as dificuldades e as inconveniências da direta tomada do poder. O caminho correto é fortalecer uma nova cultura paralela e resistir aos possíveis ataques, coisa que pode ocorrer quando o novo se fortalece, ainda que seja mais difícil atacar o novo quando ele representa um avanço de grande demanda social, já que, quanto mais forte é o antigo, mais refratário ele se apresenta a mudanças efetivas. Daí a importância capital das novas sociedades nunca se isolarem, apenas se protegerem como cabe contra aquilo que já não lhes interessa. Estas nobres sociedades místicas preparam assim o alfa-ômega de sua própria evolução, porque terminam assentando as bases para empoderar os homens, seja para a sua própria evolução final através da espiritualidade, seja para a transformação do mundo em crise que ameaça os rumos do planeta e os destinos da própria humanidade. É na sociedade dos filósofos, afinal, que o homem finalmente ganha asas, como berçário dos homens-pássaros, quando os humanos adquirem sabedoria suficiente para redespertar os poderes latentes que sempre possuíram, além dos novos que os tempos trazem. Tudo surge, porém, a partir de um mergulho profundo na natureza, ao mesmo tempo aureolado pela contraparte da revelação divinal, forjando, assim, a hierogamia original do matrimônio do céu e da terra que dá origem a todas as coisas. Obviamente, tal coisa possui uma dimensão cósmica e universal, que resgata o ser humano como entidade e o próprio planeta como ambiente. O ambientalismo é sempre uma excelente causa para a nobreza. Os ecologistas necessitam hoje se profissionalizar, sair das suas zonas de conforto e entrar nas grandes batalhas sem pensar nos resultados. Cada dia ganho é uma vitória. A ousadia também faz parte do autoaperfeiçoamento, na ausência de temor e na profissão de fé. O autêntico aristocrata nunca se agarra a resultados.
O verdadeiro viajante sabe desfrutar da sua jornada ao invés de ansiar pelo porto final. Aquele que busca resultados hoje, amanhã irá contratar mercenários para lutar no seu lugar. Assim, acima do resultado deve estar a legitimidade da causa. Se a causa for justa, já pode ser suficiente para a luta ser buscada. Para o verdadeiro espírito heróico, a vitória não passa de um detalhe. O guerreiro aproveita a batalha para crescer e aprender, e depois de experiente, se torna um facilitador para os novatos. Neste sentido, o motivo da batalha se torna quase um simples pretexto para empreender a jornada de luz. É certo que um guerreiro deve ter experiência e estratégia, mas isto não faz dele um calculista. Ele sabe que deve lançar-se também numa aventura de superação. A defesa ambiental hoje representa uma das maiores causas que existem, até porque se pode dizer quase perdida, de modo que se torna campo para os maiores guerreiros da história, e portanto para aprendizados memoráveis. Definitivamente, o ambientalismo não é causa pequena ou para quem põe o ganha-pão em primeiro lugar. É questão realmente heróica, porque contraria o cerne dos interesses materialistas. Ademais, esta também pode ser considerada a maior das causas, porque é a causa da vida mesma, a vida palpável e científica, base para toda a vida possível que possa haver no universo. Trata-se, pois, da causa perfeita e encomendada para a nobreza cósmica da nova era. Mas, para ter sucesso na empresa da reconquista da natureza e do espírito, é preciso haver uma organização social transversal ou de síntese, que enlaça as questões mais terrenas às abstrações do espírito através das obras do intelecto. O sistema econômico tradicional da nobreza é o feudalismo, onde as terras eram administradas pelos mais fiéis ao rei, ou, numa linguagem mais neutral, pelos mais conscientes das necessidades em vista. O feudo não era apenas uma propriedade dotada de serviçais, era uma estrutura socioeconômica destinada a manter o Estado e a cultura. Para a ideologia materialista, se trata de uma espécie de economia primária, porque o feudo não busca o comércio ostensivo e menos ainda a indústria de massa, e sim a subsistência. Mas a aristocracia enxerga o inverso. O feudalismo representa uma libertação da opressão imperialista e materialista, e daí espiritualmente alienada, centralizada na cidade republicana imperialista, em favor de valores mais amplos e profundos inerentes aos seres humanos e suas revelações espirituais. Na antiguidade, a nobreza administrou cidades e impérios solares, porém, depois de Roma, se optou pelo feudalismo em toda parte, e não apenas por causa dos valores espirituais cristãos ou da Era de Peixes, já que o feudalismo se universalizou, mas por ser a forma mais segura de preservar a liberdade e a dignidade humana numa época de materialismo, e, é claro, também de refundação de civilizações. Apontando para uma certa hierarquia natural, dizem-nos que os nobres eram subordinados aos reis
e que os servos obedeciam aos nobres, como se tudo fosse apenas um grande fardo histórico. Idade das trevas, falam eles. Mas na verdade, muitas vezes o rei era o ídolo venerado da nobreza, e os nobres eram protetores dos humildes, os quais trabalhavam com gosto a terra, sabendo que deles dependia uma ordem que, por sua vez, servia ao Deus que trazia o amor para a terra. E assim foi em muitos momentos da épica história da nobreza sobre o planeta, quando a virtude era luz e esperança para este mundo. Quem teria razão, afinal de contas? A resposta para isto pode estar nos diferentes cursos da história, ora se tratando de construção social ou de desconstrução social. Sociedades antigas, que tiveram suas glórias passadas, terminam no materialismo, naturalmente e em nome da justiça universal, daí as próprias lutas de classe. Mas novas sociedades emergentes não têm um passado sólido e acham-se em construção social, econômica e cultural, com classes frágeis, oprimidas e sofrendo a exclusão social, de modo que, para elas, vale antes a premissa cristã de que um reino dividido sobre si perecerá. Irmãos jamais deveriam disputar entre si. E mais especialmente quando o inimigo externo se revela ainda muito mais poderoso. Daí o grande perigo de assimilar acriticamente ideologias exóticas, mesmo supostamente benévolas e sociais. Pois, neste quadro de construção social, toca à burguesia não lutar contra o proletariado, que é sua própria base econômica, e sim avançar culturalmente para construir uma aristocracia nacionalista e libertadora. É por esta razão que o período metálico dos últimos 5.000 anos, regido basicamente pela aristocracia tradicional, seguiu-se ao período neolítico de base econômica agropecuária, expressamente vinculada à classe burguesa comerciante tradicional, como é a casta Vaixya da Índia. Estas ideologias materialistas podem estar alienadas quando se disseminam por novas terras. As elites intelectuais divorciadas da alma popular não entendem que o materialismo se destinava a aterrar na Europa uma cultura completa que vinha dos céus, ao passo que, nas Américas, as coisas nascem no solo mais abjeto da escravidão em busca dos céus da liberdade total. Mas realmente não existe força capaz de deter a chegada dos tempos da profecia neste continente. Definitivamente, política é tema da iniciação e de orientação superior,
Mesmo os nobres de alma necessitam se conscientizar dos desafios que representa um caminho novo, e o quão fácil é a desorientação, especialmente quando se tem uma tal carga de informações cruzadas e os inimigos comumente dominam a cultura. Ninguém deveria ter a presunção de que está realmente bem encaminhado neste plano de coisas. E isto será cada vez mais válido neste mundo, porque avançam mais uma vez as demandas de evolução espiritual no planeta. Ora, deveria ser evidente que uma sociedade pobre e dividida dificilmente pode se proteger do opressor. Toda nação necessita de uma economia estruturada para sustentar o seu exército ou, na sociedade tradicional, a sua classe guerreira ou a nobreza. Coisa muito diferente é quando a aristocracia assume o poder após a nação estar consolidada, com o risco de colocar as armas e o direito hereditário, que nunca é obrigatório, em proveito próprio, como sucedeu desde Roma e mesmo antes. Podemos dizer que tanto o fascismo como as ditaduras militares, golpistas ou casuístas são êmulos ou até caricaturas desta realidade num contexto de atrofias e de contra-revolução, razão pela qual toca buscar uma nova estrutura cultural para a verdadeira nobreza a partir de então, refugiando-se de certa forma nas suas próprias raízes, mas sem ignorar as novas complexidades socioculturais. Foi o que ocorreu no mundo medieval depois da queda do Império Romano. Mas também podemos evocar a atitude dos aguerridos povos maias quando sepultaram literalmente as suas estruturas culturais civilizadas para regressar às suas origens silvícolas nas florestas. Somente ali, no seio da natureza virginal, a alma pode reencontrar as fontes da virtude, sob a força dos elementos e na magia e beleza que apenas a criação pode fornecer. Pois, embora tenham muitas funções e utilidades, as cidades, como superestruturas culturais ulteriores que são, também podem facilmente se tornar armadilhas para a humanidade. E sempre quando a cidade passa a rivalizar de uma forma determinante com a natureza e, mais em especial, com as sociedades nela radicadas, que são a origem e a raiz de tudo, deve soar o alarme para que o modelo urbano já não possa prevalecer de forma exclusiva. A renúncia e a transição devem então ser realizadas. A própria burguesia medieval começou uma revolução quando se apoderou e fortaleceu os burgos com o apoio das coroas em disputa com a aristocracia europeia, levando para lá a riqueza do mercantilismo e pouco a pouco também a população dos feudos, numa espécie de êxodo rural espontâneo. Hoje este processo tem chegado num clímax e demanda uma urgente reversão de paradigmas, ou, pelo menos, uma restauração das ideias aristocráticas de cidade, para além do mero bem-estar pessoal, mas como instrumento para uma existência mais integrada ao todo,
o que, provavelmente, produzirá um misto de feudo social e de cidade. O feudalismo é o modelo sincrético pós-imperial ou pós-colonial que aproveita, sintetiza e transforma as estruturas em desuso, permitindo um resgate da soberania cultural como base para a constituição das nações. O feudalismo é aquilo que ainda se pode chamar de uma sociedade orgânica, interativa e social, voltada para a melhoria das pessoas como um todo, em contraparte com a cultura de massa baseada na demagogia e que massacra o indivíduo tornando-o um número. A raiz de tudo está neste diferencial entre humanismo e cosmicismo. No quadro abaixo, podemos ver as correlações entre estágios culturais e estruturas econômicas na aristocracia. No Brasil, até tivemos excepcionalmente monarquia e império, mas nunca uma aristocracia realmente consistente, porque o patrimônio estava em mãos dos grandes coronéis senhores de terra, e os poucos nobres intitulados não costumavam receber terras para administrar. Mister é dizer, então, que os movimentos monarquistas modernos podem estar assentados sobre bases equivocadas, quando evocam o direito hereditário de um só, porque o mais importante é sempre a base social ou a consolidação da cultura. Mas também devemos lembrar a profunda radicação popular do sebastianismo lusitano no Brasil, suscitando fortes movimentos e levantes sociais de inspiração heróica, especialmente no contexto do advento da República. O sebastianismo português representa um rico sincretismo messiânico, construído sobre vias proféticas de múltipla procedência, de raízes lusitanas ou europeias, mas também sujeito a influências ainda mais amplas, especialmente em solo brasileiro. De todo modo, os portugueses inovaram mais uma vez, eles que tiveram a primeira nação soberana da Europa, concedendo ao Brasil a independência, ainda que as verdadeiras bases da aristocracia nacional ainda estivessem por surgir, através do exercício do nacionalismo do século XX, e que está na atualidade por se consolidar através do socioambientalismo filosófico. Pois é chegada a hora de despontar a Terceira República Nacionalista no Brasil. Trata-se aqui de subciclos sociais de 200 anos, tal como verificado nas transformações sociais da Europa após a Idade Média. Só que a Europa, em final de um ciclo maior, ruma para a anarquia social, enquanto o Novo Mundo ascende na sua nova construção social, atualmente focalizada na formação da sua nobreza elementar, por assim dizer, que um dia irá projetar as grandes aristocracias deste solo. Após a etapa idealista e militarista fundadora do século XIX, seguida pela fase socialista e cidadanista estruturante do século XX,
caberá a etapa filosófica e ambientalista de consolidação da aristocracia nacional neste século XXI, quando o capital acumulado deverá se reverter em bem social, inclusive espontaneamente, através de empresas e de estâncias de amplo cunho social, e pela revalorização do meio ambiente como fonte de saúde e de cultura primal. E neste quadro, o novo feudalismo das Américas terá a mesma função organizadora e libertária que teve na Europa medieval e em todo o planeta à época, como foi dito, quando as pessoas sofriam a opressão do outro, vistos seja como o romano pagão, de início, seja como o muçulmano invasor, mais tardiamente. Certamente, o rico e fértil subcontinente americano tem sido uma presa gorda para os interesses imperialistas mundiais e demandará muita estratégia, unidade e organização para se libertar. O país está hoje mergulhado num mar de lama, à esquerda e à direita. Um grande país não tem salvação sem a ascensão de uma casta de heróis sociais para redimi-lo, ainda que a mudança do próprio sistema social também seja necessária. Somente o surgimento de uma categoria multissocial expressamente determinada à libertação e à emancipação destes povos, organizada e disciplinada com rigor, é que poderá cumprir esta grande tarefa com sucesso, vital de resto para a emergência de uma verdadeira nova era. Hoje vivemos o crepúsculo de um grande tempo heróico da humanidade. Ainda assim, é tarefa também dos heróis sepultar a própria civilização para dar nascimento a um novo dia para a humanidade, mesmo como ato de respeito e veneração com algo que um dia serviu para fazer a humanidade avançar, mas cuja hora de abandonar a cena finalmente chegou, sob pena de passar a desservir as causas sagradas da evolução. Foi aquilo que fizeram os bárbaros em favor do mundo através da derrocada dos impérios. Mas também os maias, perante as tiranias nárruas disseminadas, sepultando as suas próprias estruturas de civilização a fim de regressar para as selvas, porque afinal este retorno para a natureza também representava, na verdade, o regresso para a sua verdadeira origem nas estrelas.